Bem-vindos aqui mais uma vez à Casa de São Lázaro. Hoje vamos então falar sobre um tema que tem sido recorrente, ou seja, tem sido. Só um segundo, que está aqui uma coisinha. Ok. Tem sido um tema recorrente nos últimos contactos que temos tido, ou seja, mais ou menos de há 2 meses para cá temos tido muita procura na parte então sentimental. E convém fazer aqui algumas ponderações sobre este assunto. O que acontece é o seguinte: quando as pessoas têm problemas nas relações, as pessoas devem procurar resolver esses problemas ainda na origem dos problemas, ou seja, ainda no início. O que acontece é que as pessoas normalmente deixam andar, deixam crescer o problema nasce, começa a desenvolver, cresce e depois normalmente acaba ou vai desembocar numa situação ou de separação ou de divórcio, nos casos em que as pessoas têm uma relação já mais evoluída, e então depois do divórcio é que as pessoas, normalmente mulheres, tentam resolver alguma coisa porque afinal dão conta do valor daquilo que perderam. Não quer dizer que não existam homens, mas na maioria são mulheres. Por isso, em relação a isto, temos a dizer o seguinte: as coisas resolvem-se no início, não é no fim. Não é depois de separação. Inclusive fomos consultados por várias pessoas em que as relações já tinham terminado há algum tempo, 3 anos, 10 anos. E por outro lado também observamos aqui que o padrão dentro deste tipo de assunto tem sido muito frequente, ou seja, as mulheres aceitam que os homens as traiam e aceitam depois então, ou melhor, querem. Primeiro sentem-se muito indignadas, primeiro vem a revolta, depois querem castigá-los, portanto separam-se deles, mas depois sentem a falta deles e então aí querem resolver o assunto. Este padrão de comportamento é muito propício, digamos assim, para quem está a atacar, não para quem está a defender. Quem está a defender, vocês. Ou seja, se vocês são a esposa, se vocês são a companheira, vocês têm que defender a vossa relação. Porque a relação é vossa. Naquele momento a relação é vossa. Portanto, isto tem que ser atacado logo no início. Ok? Portanto, a competidora, ou seja, a concorrente, aquela que vos quer destruir a vossa relação, tem que ser afastada imediatamente. Ok? Isto quando ele ainda está com vocês, quando ele ainda está numa relação, quando ele ainda está comprometido, quando ele ainda está casado. Tudo o que for fora disto, a partir do momento em que ele sair de casa, as probabilidades diminuem drasticamente e as dificuldades aumentam a dobrar ou a triplicar. Porque aí vocês vão. O que tem que se fazer aqui, para se conseguir chegar a algum lado, é trabalhar de uma maneira completamente diferente, ou seja, tem que se buscar para trazer para dentro outra vez. Portanto, isto é muitíssimo mais difícil, não é impossível, mas é muitíssimo mais difícil. Ok? Portanto, tenham atenção a isto. A todos os clientes que estão nesta situação, ou que estiveram nesta situação, ou que nos procuraram por esta situação, tenham atenção a isto. Não deixem as coisas chegar a um ponto de ruptura. Porque normalmente quando chegam a um ponto de ruptura, as pessoas começam, a tendência que têm é: isto já atingiu um ponto de saturação, portanto eu vou magoar o outro. Eu vou-lhe dizer tudo o que nunca lhe disse. Não façam isso. Isso já havia ter sido dito na altura certa, no sítio certo, quando as coisas acontecem. Não é encher o saco, chamemos assim, durante 10 anos e depois despejar tudo. Isto não vai funcionar, isto não vai ajudar, isto não vai trazer nada de bom, isto não vos vai aliviar. Porque vocês vão dizer, mas a outra pessoa não tem culpa nenhuma que vocês tenham engolido lixo durante 10 anos. Ok? A pessoa não tem culpa. Se vocês deixaram passar, a culpa foi vossa.
E a única coisa que isso vai fazer é trazer uma sensação de descrença, de desalento, de descrédito sobre vocês. Porque a pessoa vai sentir que andou a investir numa relação e que vocês nem sequer tiveram a coragem e a honestidade de dizer o que sentiam e dizer o que pensavam, e de repente a pessoa leva com uma estalada na cara, porque na prática é isso, leva com uma estalada na cara, com queixas de há 10 anos atrás, e a pessoa fica completamente desacreditada. É um golpe, digamos, normalmente fatal nas relações. Portanto, não façam isso. Não aproveitem aquele momento para dizer tudo o que sempre quiseram dizer. Já deviam ter dito. Não deixem a situação crescer até este ponto. E não deixem a pessoa pôr um ponto final. Quando dizemos não deixem, procurem fazer com naturalidade e procurem não chegar a um ponto de ruptura. Porque depois de chegar a um ponto de ruptura, depois da pessoa dizer não quero mais, significa que a pessoa põe um ponto final, parágrafo. Ao fazer o parágrafo, vai começar ou vai se permitir a si mesma começar outra coisa. A partir do momento em que se permitiu começar outra coisa, acabou. Ou então é muito mais difícil. Entendem? A partir do momento em que o vosso companheiro, o vosso marido, se permite a si mesmo olhar para outra mulher de outra maneira, isto depois é muito difícil. Porque normalmente são elas que estão a trabalhar nestas coisas. São elas que estão a fazer trabalho de amarração em cima do vosso marido, em cima do vosso companheiro. É verdade. Isto não há como fugir. São elas que se começam a insinuar. São elas que se começam a meter. Isto funciona como as rochas, sabem? Os sedimentos vão-se acumulando nas bacias e depois, por compactação, vai-se criando então uma rocha. Porque o bruxo tem cultura geral, não é só um bruxo. Não é burrinho da cabeça. E então, numa relação, ou seja, num trabalho de amarração, é exatamente isso que é feito. Primeiro começam por ser muito amiguinhas, muito simpáticas, depois passam a muito atrevidas, depois passam a muito sexys, e quando eles dão por ela, estão com elas na cama. Entendem? Mas o problema não é só chegarem com elas na cama. O problema é começarem a pensar, a permitir-se eles mesmos pensar, esta mulher é melhor do que a minha. Porque a minha fez-me isto. Portanto, não façam. Ok? Se querem manter a relação. Não é sujeitem-se a tudo, não é isso. Se vocês querem efetivamente preservar a vossa relação, trabalhem para isso. Não esperem que venham vir aqui ao bruxo e que o bruxo faça um milagre. Ponto 1. Na casa de São Lázaro não se faz amarração. Não se faz amarração. E para o caso de não terem percebido 3 vezes, não se faz amarração. Logo, quem está com vocês porque quer. Porque nós não vamos amarrar ninguém, não vamos transformar pessoa nenhuma em cão de loiça. Nenhuma. Nunca fizemos, não fazemos, não vamos fazer. Ok? Para o caso de não terem percebido bem, na casa de São Lázaro não se faz amarração. Portanto, se vocês querem salvar uma relação que têm, ou recuperar, ou regenerar, ou rejuvenescer, o que quiserem chamar, é para trabalhar a sério. É para trabalhar com cabeça, tronco e membros. É para trabalhar de forma estruturada e de forma amorosa. Porque a pessoa não vai ficar com vocês por milagre ou por amarração. A pessoa vai ficar com vocês porque vos ama. E porque vocês fazem tudo para contribuir para essa relação, para contribuir para esse amor. De forma saudável. Vocês não se vão tornar vítimas, nem vão tornar, como dizia a outra, dê-lhe carinho. Não, aqui não há essas coisas. Se a relação é uma relação de violência doméstica ou se é uma relação desequilibrada, a primeira coisa que nós fazemos é pôr um ponto final, porque temos a obrigação de vos defender. Mas, se a relação tiver pernas para andar, vocês vão ter que fazer o vosso trabalho. Não pensem que chegam aqui e que nós fazemos um pó de perlim-pim-pim, um passo de mágica à Harry Potter e está tudo bem. A gente não tem varinha mágica. Entendem? Portanto, o que é que acontece?
há um trabalho da vossa parte. Assim que vocês começam a ter problemas, a primeira coisa que vocês devem fazer é procurar um profissional. Neste caso, sou eu. Mas seja qual for o profissional que vocês procurem, eu deixo-vos aqui em primeiro uma pergunta. Antes de vocês efetivamente trabalharem com, seja que profissional for, a primeira pergunta que eu vos faço é: vocês acreditam num médico que anda sempre doente? Vocês acreditam num mecânico que o carro dele não trabalha? Pronto, então, para saber aconselhar dentro de uma determinada área, nós temos de ter experiência nessa área. Nós temos que ter provas dadas nessa área. Portanto, um ponto essencial que eu vos dou já assim, à partida, à cabeça, é: se o profissional dentro da área espiritual com quem vocês estão a consultar não tem uma relação estável, não tem uma vida sentimental estável, não tem capacidade de resolver os seus próprios problemas, como é que vai resolver os vossos? Ok? Pronto, isto é logo assim. Que é para vocês entenderem. Porque não vão perguntar conselhos de visão a um cego, não é? Pronto. Portanto, a primeira coisa que vocês têm que fazer é encontrar um profissional devidamente capacitado e que tenha provas dadas. Se querem uma pessoa que vos dê conselhos dentro da área amorosa, dentro da área sentimental, essa pessoa tem que ter uma relação estável. Essa pessoa tem que ser, no mínimo, casada. Ou, no mínimo, ter um relacionamento, ter uma companheira. E não é uma companheira de todos os meses. Nem é uma companheira de todas as semanas. E o profissional não pode ser um engatatão. Não convém. Porque, se calhar, aí vocês estão a ter conselhos de engatatão. Não estão a ter conselhos de homem sério e de homem que, efetivamente, compreende uma relação e sabe respeitar as mulheres. Ou os homens, tanto faz. Sabe respeitar os companheiros que tem. As pessoas com quem está. Certo? Portanto, se vocês querem, efetivamente, ter um acompanhamento sério, perguntem: olha, eu tenho um problema dentro da área sentimental, mas eu gostaria de saber se o senhor ou a senhora com quem vocês estejam a falar tem, efetivamente, experiência nesta área. E a maior experiência é o testemunho na primeira pessoa. Entendem? Porque se não houver testemunho na primeira pessoa, a pessoa até pode estar divorciada, pode ter terminado uma relação, pode ter tido alguma experiência que naquele momento a faça estar sozinha. Pode. Não é obrigado a estar casado. Mas, no mínimo dos mínimos, convém ter alguma experiência prática e saber aplicar aquilo que aconselha. Porque se a pessoa disser assim: olha, nunca tive uma relação estável, as minhas relações duram uma semana, duram 6 meses, e depois vai tudo à vida, mas eu vou aconselhar e vou salvar o seu casamento. Não vai. Não vai. Ok? Porque aquela pessoa não tem experiência. Não só experiência pessoal, de vivência de vida, como os próprios conselhos que ela dá não serviram para ela. Portanto, se não serviram para ela, vão servir para si? Pronto. Portanto, primeira coisa, procurar um profissional efetivamente competente dentro da área que vocês procuram. Seja a área emocional, seja a área profissional, seja a área que for. Neste caso, hoje estamos a trabalhar da área emocional. Portanto, procurar alguém que tenha competência, que tenha provas dadas dentro da área emocional. Que os conselhos que efetivamente dá sejam conselhos práticos e sejam conselhos que efetivamente deem resultados. Segundo, tentar salvar o mais rapidamente possível a vossa relação numa fase inicial. Quando começam os problemas, quando começam as divergências, quando começam as discussões. É nessa hora que vocês têm que procurar um profissional. Não é depois dele sair de casa. Não é depois dele vos trair. Porque ele traindo-vos, vocês ficam magoadas. Ele saindo de casa, depois para voltar a meter para dentro de casa é muito mais difícil. Porque se ele saiu de casa, é porque o trabalho de amarração está a ser bem feito. E, portanto, a outra está a atraí-lo para dentro de casa dela. Depois o trabalho terá que ser feito ao contrário. Terá que se desmanchar o que ela fez
E terá que se atrair novamente para dentro. E são 2 trabalhos, não é um, são 2. É desmanchar uma coisa e fazer outra. Fazer um adoçamento, trazer para dentro, trabalhar toda a situação e trazer para dentro. Portanto, vocês não vão ter a vida fácil. Portanto, quem vos está a desafiar são elas. Como diria alguém, as galdérias. As galdérias é que vos estão a desafiar. Portanto, não se... Desculpem. Não se permitam ser desafiadas pelas galdérias. Ok? Portanto, não permitam que as galdérias vos consigam tirar os vossos homens de casa para fora. Porque aí, amigos e amigas, isso aí fica muito difícil. Ok? Portanto, e não é ao fim de 3 anos, não é ao fim de 10 anos que se consegue fazer alguma coisa. Porque se a coisa efetivamente pode ser um trabalho de amarração, à partida deve ser. Mas desmanchar uma amarração com 10 anos é possível de fazer. É muito difícil, mas é possível de se fazer. Mas os estragos que isso faz, ou seja, o estrago mental, uma amarração é prender alguém contra a vontade. O que significa que tem que estar a ser aplicada uma força superior à da própria pessoa, a nível mental e a nível emocional. É ali a pessoa está a apanhar tareia todos os dias. Ao fim de 10 anos a apanhar tareia, se calhar isto faz estragos na pessoa, não acham? Pronto. Daí que, se eventualmente for possível desmanchar um trabalho desses, que muitas vezes mas na eventualidade disso ser possível de se desmanchar, a pessoa já não vem a mesma, porque a pessoa ficou lesionada. Ou seja, a pessoa ficou desvitalizada em determinadas áreas da sua cabeça, do seu raciocínio, da sua emoção. Porque houve ali uma destruição efetiva, ou seja, a pressão foi destruindo, foi moendo a parte emocional da pessoa e a pessoa pode já não ter, a vítima da amarração, pode já não ter capacidade para conseguir reagir ou, efetivamente, tal como na cabeça, tal como na parte da mente, a pessoa pode já não ter determinadas áreas de raciocínio, ou seja, pode já não conseguir, a nível emocional, ser o que era. Entendem? Portanto, isto é uma coisa muito difícil de se explicar, muito difícil de se trabalhar e aconselhamos o máximo de prudência. Aconselhamos uma intervenção imediata assim que começarem a haver problemas. Não tenham vergonha, porque se tiverem vergonha vão perder o marido. Não tenham vergonha, porque se tiverem vergonha vão perder o casamento. Não tenham vergonha, porque se tiverem vergonha os vossos filhos vão ficar a perder, porque o pai possivelmente vai se virar contra os filhos, porque isso é uma das coisas que também se faz dentro de uma amarração. Portanto, vocês têm muito a perder. Têm muito a perder. Portanto, se têm muito a perder, não tenham vergonha, porque quem tem vergonha passa fome. E é isso que vai acontecer. Vocês vão passar fome a muitos níveis. A nível emocional, a nível financeiro, a nível social, a nível sexual. Vocês vão passar fome a muito nível. Vocês vão passar muita dificuldade. Portanto, quem tem vergonha passa fome. Assim que começarem os problemas, ataquem. Ataquem imediatamente. Procurem um bom profissional. Procurem alguém que tenha capacidade, que esteja capacitado para vos ajudar no vosso problema e ataquem imediatamente o vosso problema. Porque se vocês não atacarem imediatamente o vosso problema, o destino mais provável que vocês vão ter é amargar sem a vossa relação, ver o vosso ex-marido, porque vai se tornar um ex-marido, ver o vosso ex-marido amarrado com uma galdéria qualquer. Desculpem, mas é assim. A graça não está na situação, mas na palavra em si, na galdéria, porque quem usava acho graça. Portanto, vocês vão ver o vosso marido amarrado por uma galdéria qualquer e vocês vão ver os vossos filhos um bocado de sorte a ser desprezados, a não terem as condições financeiras que mereciam, a não ter o apoio familiar que precisavam, quando vocês podem atacar isto logo desde o início. Logo. Portanto, trabalhem logo. É preferível ter um marido adoçado, ou seja, um marido que de vez em quando dá-se ali um jeitinho, não é amarrar, é um jeitinho.
Potencia-se o romantismo dele, potencia-se a vossa boa relação, os vossos bons velhos tempos, vão fazer uma viagenzinha, mas a gente dá aqui um adoçamentozinho só para dar um jeitinho, para as coisas se manterem estáveis e defendam-se. Defendam-se. Não pensem que são a última bolacha do pacote, porque não são. As mulheres, quando querem um homem, sabem-lhe dar a volta. Amarram-no e dão-lhes a volta na cama e vocês, adeus, arrivederci Roma, acabou. Acabou. Vocês não têm mais hipótese nenhuma. Portanto, defendam-se. Estejam atentos aos vossos maridos, que é para ver o que é que acontece. Se souberem que há galdérias, defendam-se. Ok? Não pensem, eu sou melhor que ela, ele nunca me vai tocar, vai. Se for amarrado, vai. Elas não têm que ser melhores que vocês. Elas só têm que fazer um trabalho melhor que vocês. Que é diferente. Elas não têm que ser mais bonitas, não têm que ser mais magras, não têm que ser mais loiras, não têm que ser mais morenas, não têm que ser nada. Elas só têm que ser e fazer o trabalho certo. Se fizer o trabalho certo com a pessoa certa, o vosso marido sai de casa com uma pinta daquelas. Eu não posso dizer aquilo que... Pronto. Eu sou do Norte, portanto eu ia dizer agora uma coisa, não posso. Mas eles saem-vos de casa com uma pinta daquelas. Entendem? E portanto é assim, defendam-se. Defendam-se com a pessoa certa, com o trabalho certo, e não pensem que o vosso marido é um dado adquirido. Está ali ad eterno. Não está. O vosso marido não está ali ad eterno. Portanto, não venham, por favor, não esperem 10 anos, não esperem 3 anos, não esperem 7 anos, não esperem uma quantidade de tempo para resolver um problema e não esperem resolver o problema depois dele acontecer. Porque se é possível, às vezes é, mas é muito mais difícil. Entendem? Há toda uma série de situações para resolver, há a vossa situação para resolver, há a situação deles para resolver, há a situação das amarrações que lhes fizeram, há muita coisa em jogo, há muita coisa a ser trabalhada e isso vai-vos custar muito mais. Quando digo custar, é muito mais tempo, dá muito mais trabalho, é muito mais complicado. Entendem? Portanto, e depois não há milagres. Se eles ficarem queimadinhos da cabeça, acabou. Muitas vezes nem vale a pena voltar para trás. Porque vocês, além de não ficarem com o marido que sempre quiseram, acabam empregadas e enfermeiras. Porque eles ficam velhinhos e ficam maluquinhos da cabeça, ficam queimados. Portanto, vocês limitam-se a ter a pessoa em casa e a ficar a tomar conta dela. Porque ela queimada já está. Portanto, fica inútil aquela pessoa. Não é o marido que vocês já tiveram. Já foi. Um dia. Agora já não é. Ao fim de um processo destes, já não é. Ok? Portanto, era isto que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Procurem pessoas capacitadas, procurem atempadamente pessoas capacitadas e trabalhem o melhor possível, porque, acreditem, há muito mais gente a tentar desfazer o vosso relacionamento do que a tentar ajudar. Ok? Axé.